FAMERP 2025, questão número 19. Acompanha. A figura mostra uma onda estacionária de frequência 900 Hz, cujo comprimento de onda é 60 centímetros. Estabelecida uma corda tensa e homogênea que tem duas extremidades fixas. Item A. Calcule a distância L em centímetros entre as extremidades fixas da corda. Tá. Então, onda estacionária. Qual é a grande informação que a gente tem que ter de onda estacionária, né? Essa informação aqui, ó. A distância de um nó a outro consecutivo. Essa distância a gente chama ela de fuso. E o fuso vale sempre lambda sobre 2, tá? Então, eu tenho um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, tá? Então, da figura, nós temos aqui um fuso. Isso aqui é lambda sobre 2. Aqui é outro fuso, lambda sobre 2. Aqui é outro fuso, lambda sobre 2, tá? Então, neste desenho, eu tenho que o comprimento da corda é 3 fusos, 3 lambda sobre 2, tá? Como o lambda é 60, é só jogar ali e fazer a conta, tá? Então, vamos lá. Item A, eu vou fazer o desenhozinho aqui para o examinator. Então, nós temos 1, 2, 3 fusos. 3 fusos e 3 fusos. 1, 2, 3. A pergunta do exercício, né, é o comprimento L da corda. Tá? Então, ele quer esta medida aqui na horizontal. A medida é essa é a pergunta, o comprimento L. O que a gente sabe? A gente sabe que cada fuso vale lambda sobre 2. Então, nós temos aqui 3 fusos. E cada fuso vale lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Tá? Então, da figura, temos que o comprimento da corda é igual a 3 lambda sobre 2. Comprimento da corda, 3. O lambda, ele falou para mim que é 60 centímetros sobre 2, tá? 3 vezes 6, 18. Dividir por 2 dá 9. Então, o tamanho da corda, 90 centímetros. Com isso, matamos a primeira pergunta que ele nos faz lá no item A, tá? Então, ele quer o comprimento da corda em centímetros, né? Em seguida, calcule a velocidade em metros por segundo com que a onda se propaga na corda. Então, vamos lá usar a relação fundamental da ondulatória. Relação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes F. Então, a velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda é 60 centímetros, né? Passa para metro, 0,6, vezes a frequência que é 900, tá? Então, essa velocidade vai dar 540 metros por segundo. Então, essa é a resposta do item A, na segunda coisa que ele pede no item A. Então, matamos o item A. Item B. Calcule em centímetros o menor comprimento de um tubo aberto em uma extremidade e fechado na outra, e o menor comprimento de um tubo aberto nas duas extremidades, para que neles se estabeleçam ondas estacionárias de comprimentos de onda igual a 60 centímetros, tá? Então, ó, um tubo aberto numa extremidade fechado na outra é um tubo fechado, tá? Então, vamos lá
Então, vamos fazer o desenho aqui. Item B. Item B, nós temos um tubo sonoro fechado. Tubo fechado. O que é um tubo fechado? Tubo sonoro fechado, ele é aberto numa extremidade e fechado na outra. Tem um tubo assim, ó. Ele é aberto numa extremidade e ele é fechado na outra. A pergunta do exercício é o comprimento do tubo, né? A gente quer achar aqui o comprimento do tubo. Vou chamar de L', para não confundir com L da corda. É de tal forma, né, que a gente tem aí, veja, ele falou o menor comprimento do tubo, tá? O menor comprimento do tubo vai ocorrer quando se estabelece uma onda estacionária, né, no modo fundamental, tá? Então, o menor comprimento do tubo ocorre no modo fundamental. Menor comprimento do tubo implica em modo fundamental. E aí, no modo fundamental, o tubo sonoro fechado, ele ressoa em números ímpares de lambda sobre 4, tá? Então, basta você lembrar o seguinte, né? Se eu não lembrar disso, lembra que na extremidade aberta vai formar sempre ventre, boquinha do ventre tá aqui, e na fechada sempre nó, tá? Para ter o modo fundamental, eu vou ter só um meio fuso aqui, ó. Então, o som vai ressoar dentro do tubo assim, ó. E se você perceber, isso aqui é metade de um fuso inteiro, né? Olha lá, seria metade de um fuso inteiro. Se o fuso vale lambda sobre 2, metade do fuso, o meio fuso, portanto, é lambda sobre 4, tá? Então, no modo fundamental é o menor comprimento do tubo, e aí o som ressoa, né, formando um meio fuso. Então, o tamanho do tubo, L', né, vai ser lambda sobre 4. Então, L', o lambda, ele quer 60 centímetros, né? Ele não calcula em centímetros, tá? Então, 60 centímetros é o lambda sobre 4. Então, o menor tamanho do tubo sonoro fechado, 15 centímetros. E essa é a primeira pergunta, tá? E depois ele quer no tubo aberto. As duas extremidades abertas configuram um tubo aberto. Tubo aberto. Então, no tubo sonoro aberto, a gente tem as duas extremidades abertas, tá? Então, uma extremidade aberta e a outra extremidade também aberta, né? O que ele quer? Ele quer que você ache o tamanho do tubo, tá? Então, o tamanho do tubo, essa medida aqui eu vou chamar de L, duas linhas. Então, eu quero L, duas linhas, tá? E de novo, mesma ideia, menor comprimento do tubo, menor comprimento do tubo implica do som ressoar dentro do tubo no modo fundamental. E aí, o que a gente vai ter no modo fundamental, né? Olha lá. Na extremidade aberta, forma sempre ventre. Então, temos a boquinha do ventre. Aberta, ventre, tá? Então, vai aparecer um nó no meio do tubo. Então, eu vou ter um meio fuso aqui. Um meio fuso aqui. E outro meio fuso aqui. Tá? Então, do desenho, a gente tem aqui 2 meio fusos. E cada meio fuso vale lambda sobre 4. Então, lambda sobre 4, lambda sobre 4, tá? Então, do desenho,
a gente tem que L duas linhas é lambda 2, né? 2 meio fusos, 2 lambda sobre 4. Então, o L duas linhas é 2 vezes o lambda é 60 sobre 4. Então, o L duas linhas vai dar 2 sobre 4, né? 60 por 2, 30. 30 centímetros. Então, o som ressoa no tubo sonoro aberto. Para ter um comprimento de onda de 60 centímetros, o tamanho do tubo tem que ter 30 centímetros. Volta lá, calculamos as duas coisas que ele perguntou, matamos, então, o exercício.